Queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade, nós vamos trabalhar este tema em forma de uma pergunta. Sono da alma ou sono do corpo? Repito, a Bíblia fala em sono da alma ou sono do corpo. Bom, já falei para vocês que eu venho fazendo uma série de vídeos voltados para a questão da imortalidade da alma, da sobrevivência da alma como um ente distinto do corpo que sobrevive à morte do corpo. E um dos argumentos dos mortalistas é que eles dizem que a alma, ela dorme. Daí vem o termo sono da alma. Para os mortalistas, a Bíblia ensina que o homem, no seu estado de morte, ele está dormindo. Em outras palavras, a alma dorme. E nós vamos investigar, à luz da Bíblia Sagrada, se realmente a Bíblia fala em sono da alma. E daí é que eu iniciei com esta pergunta. Qual o termo correto? Sono da alma ou sono do corpo? Antes que eu entre no estudo, eu quero dizer para você o seguinte, ou vocês. Quando este vídeo for lançado no YouTube, eu vou expor o comentário digitado, né? E aí quem quiser comentar, interagir comigo, tá bom? Antes de eu começar verdadeiramente o estudo, eu vou lhe apresentar aqui o meu pequeno esboço, que eu vou seguir, não vou citar todos os versículos, mas este é o esboço que eu vou usar neste vídeo. Esse aqui, ó. Tá bom? Este aqui é o esboço que eu vou usar neste vídeo. Aqui o outro aqui, ó, a outra parte, tá bom? É este exatamente, se você quiser tirar o print, tá bom, meu querido? Então vamos lá. Sono da alma ou sono do corpo? Vamos começar por onde? Deixa eu me ver aqui. Primeiro, vamos começar aqui por Gênesis 2:21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Bom, a primeira vez que a Bíblia faz menção a um homem num estado de dormência, de dormir, de sono, é aqui em Gênesis 2:21. E por que Deus fez isso? Para que do homem tirasse a mulher. Então, o Gênesis 2:21 diz, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Então, pela primeira vez na Bíblia, o homem aparece como em um estado de sono. Bom, aqui não se trata de Adão estando morto, pelo menos pensamos que não. Não se trata de o autor estar dizendo que Adão morreu, mas que Deus fez com que Adão entrasse em um sono profundo, em um pesado sono. Comecei por aqui por quê? Para que você entenda que a partir desta narrativa do sono de Adão é que vai se desenvolver o eufemismo de que o homem na morte ele está dormindo. Repito, a partir desta narrativa aqui de Adão, é a partir daqui, deste episódio de Adão, que entrou em um profundo sono, que vai ser gerado por várias vezes a expressão o homem dorme, ou o homem está dormindo. E aqui eu quero lhe dizer o seguinte, quando se diz que o homem dorme na morte, ou o homem está dormindo, lembre-se ou saiba que isso trata-se de um eufemismo. Ok? Aqui eu já estou dizendo. É um eufemismo. Quando se diz que o homem está na morte dormindo, é um eufemismo para o seu estado de morte. Agora, o que nós vamos investigar aqui é se realmente a Bíblia ensina que a alma do homem morre, ou seja, será que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada esta expressão sono da alma? Ou pelo menos, será que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada a expressão
sono com referência à alma? Ou será que o sono, em referência à morte do homem, está associado ao corpo? E daí, ao invés de nós dizermos sono da alma, melhor é dizer sono do corpo. Tá bom? É para isso que eu estou fazendo este vídeo. Então vamos lá. Ó, a questão de que o homem dorme, você pode, por exemplo, encontrar em 2 Reis 11, 21, 43, 2 Crônicas 26, verso 2, Jó 33, 15, Daniel 12, 2. Vou citar aqui Daniel. E muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, quero que você entenda uma coisa. Sempre que a Bíblia fala que o homem está dormindo, quando o homem está morto, ele está dormindo, esse dormir do homem, ou sono do homem, é o sono do corpo. Até aqui nós não podemos, nas referências que eu li, nós não podemos encontrar nada que ligue o sono da morte à alma. O sono da morte é referente ao corpo. Quando se diz o homem está dormindo, ou eles dormiram, ou ele está exatamente dormindo, o dormir ou sono é em referência ao corpo do homem. Todas as referências que eu li aqui, não se fala de sono da alma. É bem verdade que em outros momentos o homem, o próprio homem, ele é chamado de alma. E se algum momento a gente encontrar um versículo que diga sono da alma, por alma que nós vamos entender o homem, o físico, eu que estou falando contigo agora. Vamos aqui para Mateus 27, 52. Olha o que diz aqui. E a minha pergunta continua. Devemos dizer sono da alma ou sono do corpo? O que é que a Bíblia vai apresentar para nós? Sono da alma ou sono do corpo? 27, 52. Olha o que diz aqui. Ó. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos, lembre-se bem, corpos de santos, que dormiam foram ressuscitados. Então, a ideia aqui é que os santos dormiam. Mas o que é que nos santos dormiam? O corpo ou a alma? O corpo. Repito. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, e muitos corpos de santos que dormiam, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então, o que é que, de acordo com a narrativa, que dorme? É a alma ou é o corpo? É o corpo. Quem é que está em estado de sono? É a alma ou é o corpo? É o corpo. E o sono aqui, repito, quando se diz os corpos dormiam, obviamente nós entendemos aqui que é um eufemismo para se dizer os corpos ou os homens estavam mortos. É a mesma coisa ele diz assim, ó, e abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que estavam mortos foram ressuscitados. É simples. Em lugar da gente dizer assim, ó, e abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, nós vamos dizer assim, ó, e abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que estavam mortos ou que morreram foram ressuscitados. Então veja que a expressão em referência ao sono é um eufemismo para mostrar que o homem está morto. E aqui nós, mais uma vez, chamamos a sua atenção para dizer que não existe essa ideia de sono da alma, e sim o sono do corpo. O que é que dorme? A alma? Não. O corpo. O que é que morre? É a alma? Não. O corpo. De acordo com o Novo Testamento, repito, de acordo com o Novo Testamento, o que dorme e o que morre é o corpo, não a alma. Lembre-se de Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno ou na geena o corpo e a alma. Então não se esqueça que Mateus, ele jamais ensina, bem como o Novo Testamento, não ensina que a alma, o homem no seu estado de morte, a alma está dormindo.
Não. O que está dormindo, que é um eufemismo para morte, o que está morto não é a alma, é o corpo. Ok? Mateus capítulo 9, 24, eu quero ler aqui para você. Ó. Mateus 9, 24. 9, 24, o que diz aqui? Disse-lhes, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme, e riam-se dele. Ora, é óbvio que a menina estava morta, mas Jesus ele se utilizou de um eufemismo muito usado no judaísmo. Ele disse que a menina estava dormindo. Ele disse, retirai-vos, que a menina dorme. Olha o que diz aqui. Disse-lhe, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Ok? Agora a nossa pergunta é o seguinte. Quando Jesus diz, a menina não está morta, mas dorme. Se dormir em referência à alma ou ao corpo? Em referência ao corpo da menina. Esse mesmo relato nós encontramos ou pelo menos relatos paralelos e parecidos, nós encontramos em Marcos 5,39, Lucas 8,52, em referência a Lázaro, João 11, versos 11 e 12. Lá Jesus disse, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. O que é que estava dormindo em Lázaro? A alma ou o corpo? O corpo. Não existe essa expressão sono da alma. A expressão ou a teologia do sono da alma foi criada pelos mortalistas para combater a doutrina bíblica da imortalidade da alma. A verdade é que a Bíblia jamais usa essa expressão sono da alma. A Bíblia realmente diz que o homem está dormindo, mas isso é uma referência a dormir com relação ao seu corpo. O homem, quando está morto, é como se estivesse dormindo, mas o seu corpo, vamos aqui, 1 Coríntios 11:30, 1 Coríntios 11:30, eu quero ler esta passagem aqui, 1 aos Coríntios, aliás, vamos aqui para Atos 7:60, o que diz aqui, Atos 7:60, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado, e tendo dito isto, adormeceu. Você vê então que Estevão, ele adormeceu, ou seja, ele ficou em estado de sono, de dormir. Mas, observe, o sono aqui é em referência ao corpo de Estevão, a Estevão. Aqui não está dizendo que a alma de Estevão adormeceu. Aqui não está dizendo que a alma de Estevão dormiu, mas que o próprio Estevão dormiu. Repito, não há nenhuma passagem na Bíblia Sagrada com referência, principalmente no Novo Testamento, não há nenhuma passagem dizendo que a alma do homem morre ou que a alma do homem está dormindo. Não há. Com exceção, é claro, de Mateus 10:28, que há alguns que dizem que a alma, de fato, ela vai ser aniquilada na Geena. Mas no estado intermediário entre morte e ressurreição, não há uma passagem na Bíblia que diga que a alma do homem está dormindo ou que a alma do homem está exterminada. Isto é uma criação dos mortalistas, aqueles que dizem que o homem, quando morre, morre na sua totalidade e nada resta. Temos também 1 Coríntios 11:30, aí Coríntios 15, versos 6 e 20. Aí nós temos 1 Tessalonicenses 4, 13 a 15. Em todas estas passagens a gente vê que o homem morto ele está como se estivesse dormindo. Mas repito, a expressão sono da alma ela é falsa. Teologicamente ela é falsa. O certo é usar a expressão sono do corpo. Porque quando o homem está morto, ele é visto como quem está dormindo, mas é o seu corpo. Ok? O espírito ou a alma do homem, ela não se encontra num estado inconsciente. Nos vídeos anteriores que eu já fiz, eu mostrei isso de forma sobeja. Só você ler a Descida de Cristo ao Hades em 1 Pedro 3, 18 a 20, 1 Pedro 4, 6, que diz que Cristo foi aos espíritos em prisão
e pregou-lhes o Evangelho. O Evangelho foi pregado também aos mortos, para que, mesmo tendo sido julgados na carne segundo os homens, vivam segundo Deus. Esse foi o objetivo da pregação. Despertar o corpo na ressurreição. Isaías 26, 19, você pode ver que os mortos eles são vistos como estando dormindo, mas na ressurreição os homens vão despertar. O que é que vai despertar? A alma? Não, o corpo. Vamos lá, Isaías, capítulo... Aqui, ó, Isaías 26, 19. Os teus mortos, que está falando dos mortos de Yahvé, os santos, os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Ou está falando de ressurreição. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si seus mortos. Vou repetir, ó, os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Ó, despertai e exultai. Despertai por quê? Porque eles são vistos aqui como que estão dormindo. Os mortos são vistos como que estão dormindo. Mas o que é que o profeta Isaías está focando aqui? Os corpos. Os corpos são vistos como que estão dormindo, mas eles vão ser despertados. Então, o sono é em referência ao corpo. Veja que Isaías ele está falando da ressurreição. Nunca a expressão sono com morte é relacionada à alma ou ao espírito, e sim ao corpo. Nunca. Vamos aqui agora falar sobre... Por exemplo, a Bíblia mostra sobre a questão da alma. A Bíblia mostra que o homem é uma alma. Basta você ver Gênesis 2:7, 12:5, Gênesis 14:21, Gênesis 17:14, Gênesis 46:15. Em todas estas passagens, o homem ele é visto como uma alma. Bom, aqui nós precisamos dizer que a alma aqui é o próprio homem, não é algo distinto do corpo, mas é o próprio homem. Animais também são vistos como almas. Gênesis 1:20, versos 21, 24, 30, capítulo 9, versos 10, versos 12, verso 15 e verso 16. Em todas estas passagens, os animais também eles têm alma, ou seja, fôlego de vida, e eles próprios são alma. Alma é vida. Vê Gênesis 12, verso 13. Vê Gênesis 35, verso 18. Vê Gênesis 44, verso 20. Alma como vida. Guardar a alma em vida. Veja Gênesis 19, verso 19, versos 20. A alma peca. Veja Levítico 4, 2, Ezequiel 18, 4. Em todas estas passagens que eu li para vocês, em todas estas passagens aqui, a alma aqui não é um ente espiritual distinto do corpo. A alma aqui ela funciona como vida, como fôlego, como respiração, como o próprio homem. Este é o uso corrente da palavra alma, que no hebraico é nefesh e no grego é psique. Nas páginas do Antigo Testamento, a maioria das vezes, quando nós nos deparamos com a palavra alma, a gente entende logo que a alma é a vida, é o fôlego. E às vezes é o próprio homem. Só que esta realidade, ela muda quando nós chegamos nas páginas do Novo Testamento. Esta é a verdade. Esta realidade, ela muda quando nós chegamos nas páginas do Novo Testamento. Nas páginas do Novo Testamento, a alma é uma entidade que existe no homem corporal, que morrendo o corpo, a alma continua viva. Repito, leia Mateus 10, 28, que lá diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, quando Mateus diz: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, logo ele está aí apresentando a alma como uma entidade, como um ser, e vamos chamar aqui de ser espiritual, distinto do corpo. A alma é um ser espiritual distinto do corpo. Ok, queridos? Deixa eu ver bem aqui, vou lembrar bem aqui.
Bem aqui em Apocalipse, eu quero lhe mostrar mais isso aqui, ó. Apocalipse capítulo 6, olha o que diz aqui, ó. Apocalipse 6, 9 a 11, ó. E havendo aberto o quinto selo, veja que aqui trata-se de uma visão simbólica, figurada. Mas não é porque esta visão é cheia de símbolos e figuras que não esteja em foco uma alma, realmente. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Veja bem, aqui está falando das almas dos que foram mortos. Eles foram mortos em quê? No corpo. Mas a sua alma permanecia viva. Ok, é bem consciente. Ó. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quem é que estava clamando aqui? Os corpos? Não, as almas. Repito, quem é que estava clamando a Deus por vingança? Os corpos dos mortos? Não, as almas. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo. Veja que aqui não tinha se dado a ressurreição corporal, até que também se completasse o número de seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, quando você lê Gênesis capítulo 6, versos 9 a 11, você vai ver que o homem, ou a alma do homem, ela continua viva. Ela continua muito consciente. E aqui trata-se exatamente de almas clamando por vingança. E essas almas, eles lembravam perfeitamente dos seus algozes na terra. Olha lá, vamos ler mais uma vez. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas. Trata-se de um altar simbólico, ok, queridos? Vi debaixo do altar as almas. Alma de quem? Almas dos que foram mortos. Por quê? Por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Essas almas, elas tinham consciência ou não? Tinham aqui, ó. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então você vê que estas almas, elas não só estavam vivas, o corpo estava morto, mas as almas estavam vivas. E não somente as almas estavam vivas, mas estavam conscientes. Estavam bem conscientes. Ok, meus irmãos? Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você desse um like. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, tá bom? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todos sempre. Amém.